Oi pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Meu nome é Elisandra, eu sou uma brasileira que mora na Holanda. E no vídeo de hoje eu queria comentar com vocês, compartilhar com vocês 15 fatos sobre os prédios aqui na Holanda. Vale lembrar que essa perspectiva que eu vou apresentar aqui a vocês hoje é baseada na minha experiência e no prédio onde eu moro. Esse é o primeiro prédio que a gente mora, né, na Holanda, então eu não tenho outras referências. As referências que eu vejo são em outros vídeos, de amigos também que moram aqui na Holanda, mas eu acho que são diferenças bem interessantes, então por isso eu queria trazer para vocês 15 diferenças que eu notei aqui nos prédios da Holanda. Bora lá? Hello? Hello? Ok. Então é isso aí, vida real mesmo. Agora acabou de chegar um pacote aqui em casa, o Matheus foi receber. Mas enfim, vamos continuar. Já que a gente tá falando em pacote, o primeiro fato já tá ligado a isso, né? Aqui não tem portaria. Então, sempre quando chega alguma coisa, nunca tem como dizer, deixa com o porteiro pega, porque aqui não existe esse conceito de portaria. O segundo, também relacionado à portaria, é com relação ao porteiro. Não existe porteiro aqui. Mas calma aí, que você deve estar se perguntando como é que funciona então. Mas basicamente a gente tem a fachada do prédio. Assim, quando a gente chega, a gente já vê os números das casas e as caixinhas onde o pessoal coloca correio, né, onde colocam as cartas, ou alguns pacotes menores, né, que conseguem entrar por esse buraquinho. E aqui é a nossa caixa que eu falei, a mailbox, né? Então a gente abre, ó, tem uma cartinha. Pacotes menores, eles colocam por aqui, ó, por dentro, ó. E pronto. Pra você entrar, você pega a sua chave, você coloca, né, na fechadura e você entra no prédio. Não tem ninguém pra abrir o portão pra você, tanto na passagem de pedestres como também na parte da garagem, né? Você que abre sozinho. Então, é como eu falei, aqui já entrou no prédio. Não tem porteira, não tem portaria nem nada. E pra sair do prédio, você pode apertar aqui nesse botão. É uma coisa bem diferente do que a gente tá acostumado no Brasil, né? Tanto pela questão da segurança, em primeiro lugar, pra saber quem é que entra, quem sai. E segundo também porque, normalmente, o porteiro acaba também assumindo esse papel de pegar as cartas, de pegar encomendas, e aqui não. Mas calma que eu vou chegar na parte dos pacotes e encomendas. Já de cara achei bem diferente essa questão, porque realmente pra gente que tá acostumado, a gente estranha um pouquinho, né? Fica se perguntando como é que faz, mas eu digo que aqui, pelo menos no prédio e aqui na nossa casa, realmente não faz falta nenhuma o porteiro nem a portaria. O terceiro número que eu queria trazer pra vocês é que as casas aqui são identificadas pelo número, né? No Brasil normalmente é assim, né? Também a gente consegue identificar os apartamentos pelos números, mas na Alemanha, por exemplo, não sei se vocês se lembram, quando eu mostrei o tour pelo apartamento, vou até deixar aqui pra vocês, não tinha identificação de número. A gente era identificado no prédio a partir dos nossos sobrenomes. Às vezes, no nosso caso, por exemplo, tínhamos 2 sobrenomes, o meu de Matheus, porque a gente não tem sobrenome compartilhado, mas se for uma casa de uma família com um sobrenome só, fica só o sobrenome daquela pessoa. E aqui na Holanda já não é assim, a gente não tem o costume de colocar o nome, e sim o número do apartamento. E por falar em número, o quarto ponto que eu queria trazer pra vocês é uma curiosidade aqui da Holanda, pelo menos nesse prédio que a gente mora. Então é o número X até o número Y, e dentro desse número não quer dizer que é o número do prédio em si, mas sim dos apartamentos. Então aqui em casa a gente coloca o nome da rua, né, que é igual pra todos, mas em vez de colocar o número do prédio, o número que a gente coloca no endereço é o número que equivale ao nosso apartamento. Deu pra entender? Por exemplo, Rua da Alegria, número 30, apartamento 5. Então não é assim, só ficaria Rua da Alegria, apartamento 5. Então aí eles já conseguem fazer, né, a localização de quem são os moradores e de onde eles devem entregar, né, os pacotes. Isso é muito assim estranho, né? No começo achei super diferente, mas hoje em dia já tô acostumada a utilizar o nome da rua com o número do apartamento, mas no começo ficou um pouco confuso pra mim entender como é que eles faziam essa organização aqui na Holanda. Número 5 é algo que eu já comentei, né, que a gente abre a porta do prédio com a nossa própria chave, e aí a gente anda com 3 chaves aqui. A chave que abre o nosso apartamento, uma chave que abre a porta, né, de entrada lá do prédio, que é a porta que todo mundo anda, e uma chave menorzinha, que é pra gente abrir a nossa caixinha, né, de cartas, conhecida como mailbox. Então a gente sempre olha lá pra ver se chegou alguma coisa. E uma dessas chaves, né, que eu falei pra vocês, das principais, abre um quartinho também, mas eu vou chegar ainda nessa parte. No outro prédio que a gente morava lá na Alemanha, a pessoa tinha que entrar no prédio e aí Quando chegava lá no prédio, tinha que ter a chave para entrar na salinha, que era onde as pessoas colocavam. Dessa forma, eu acho que fica um pouco mais tranquilo, fica um pouco mais seguro. Mas aqui
todo mundo usa assim, normalmente, né? Tem alguns prédios que são na parte de dentro e outros são do lado de fora também. E nas casas é comum que essa caixinha, né, dos correios fique do lado de fora mesmo. Então assim, é só porque eu fico pensando que alguém pode botar a mão e olhar, enfim. Uma coisa interessante sobre essas caixas é que a gente pode colocar um adesivo, né, autorizando ou não a entrega de panfletos promocionais. Aqui a gente já colocou, vou mostrar pra vocês como é que é esse adesivo. É uma palavrinha bem pequenininha pra dizer que você não quer. E normalmente esse adesivo é na cor vermelha e quando você quer, ele é na cor verde. Mas aqui na Holanda parece que não tá sendo muito respeitado isso. Eu não sei se é nesse prédio em si ou se é aqui na Holanda por completo, mas vira e mexe a gente vai pegar coisas lá na mailbox, na caixinha, né, dos correios, e a gente encontra promoções quando a gente tem lá um adesivo dizendo que não quer. Bom, agora falando de pacotes, como eu falei mais cedo, a gente precisa atender o interfone, né, como foi o caso agora do cara que acabou de tocar, e a gente libera a entrada dele. Ou quando a gente não está em casa. E às vezes, porque são muitos prédios, ele nem vai em todas as casas. Então é muito comum aqui dos vizinhos receberem a mercadoria, né, sua mercadoria, e você também receber a mercadoria dos vizinhos. Isso é um costume que a gente já tinha lá na Alemanha, então assim, não foi tão diferente. É muito comum a gente receber depois um e-mail ou eles deixam um papelzinho dizendo que o seu pacote está na casa tal. Então você vai lá e pega esse pacote, ou também muitas vezes ele bate na sua porta, né, e vai deixar alguma mercadoria e fala: oi, você pode ficar com a mercadoria do seu vizinho, aí a gente deixa aqui e depois a pessoa, depois de alguns dias, vem aqui buscar. Então é uma coisa super normal aqui. Acho que pra quem vem de fora talvez até fique com medo, né, de ficar com o pacote dos outros ou do seu pacote ficar na casa de outra pessoa, mas aqui é um hábito realmente muito comum. Existem algumas casas, né, alguns apartamentos aqui no prédio que a gente já viu que eles deixaram a caixa do lado de fora. Claro, a gente tá dentro de um prédio, não costuma acontecer, mas pode acontecer de alguém passar e levar o seu pacote, né? Eu continuo achando isso um pouco estranho, mas confesso que já me acostumei. Pronto, e pertinho lá da entrada, né, como eu tava falando já de tantas coisas, a gente tem o quartinho, é o chamado de Keller na Alemanha, né, o quartinho da bagunça, o quartinho de depósito. Mas aqui, esse apartamento tem sim. Eu não gosto muito de ir lá embaixo, eu tenho um pouco de medo, mas não precisa ter medo, é só porque é um lugar muito silencioso, com vários quartinhos, então eu fico me sentindo um filme de terror, sabe? Então, normalmente quem faz esse trabalho é Matheus, de pegar alguma coisa, levar, mas é super tranquilo, as pessoas gostam de guardar coisas, tipo, coisas que não estão sendo usadas agora, coisas que eles não usam com frequência, bicicletas. Aqui na Holanda, as pessoas usam muito bicicleta e o índice de roubo de bicicleta, né, de furtos de bicicleta é muito alto. Então as pessoas preferem, né, quando tem esse espaço, colocar dentro de casa, dentro desse quartinho, do que deixar na rua, porque na rua a gente não tem garantia nenhuma, né? E é muito bom pra gente, a gente adorou ter essa praticidade, porque esse apartamento, apesar de ser maior, ainda assim a gente tem algumas coisas, né? Então tudo que a gente não quer que esteja aqui na casa, a gente coloca lá no quartinho. Então foi um espaço extra mais que a gente teve, né, que não é parte da casa, mas querendo ou não, dá um respiro pra gente conseguir organizar melhor nossas coisas. No futuro, provavelmente teremos bicicleta aqui no lugar desses móveis, mas é basicamente isso. Quando você sai, a luz se apaga. Assim, parece pequeno, mas não é tão pequeno, né? Ele é até espaçoso. E é isso. E aí nesse quartinho também é comum, por exemplo, daqui a pouco vai ser a hora de trocar o guarda-roupa, né? De colocar roupas de verão e guardar as roupas de inverno. Um tempo muito grande sem usar essas peças, então acaba que ocupa um lugar mais precioso dentro da casa. Então por isso eles têm esse costume de colocar alguns itens lá nesse quartinho, porque realmente é uma mão na roda. Uma coisa bem diferente aqui nesse prédio é que os quartos ou alguns cômodos ficam virados para o corredor. A gente tem uma varanda na frente, então a gente tem uma janela bem grande, uma porta e uma outra janela que dá para a rua. E a janela do escritório e a janela também do nosso quarto dá para o corredor. Esse foi um dos fatores que a gente não gostou muito desse apartamento pela questão da privacidade, mas eu já vou chegar lá. A gente estranhou um pouquinho, né, mas é super comum que seja virado para o corredor. Eu não gosto, mas é uma coisa que é muito diferente, que a gente ficou, meu Deus do céu, como é que colocaram no corredor, bem na passagem? Mas é isso aí, tem que se acostumar. Aí, puxando um gancho, né, pra esse ponto, as pessoas aqui não têm o costume de usar cortina. Dá pra acreditar? Quando você vê uma casa aqui na Holanda usando cortina, normalmente são os estrangeiros, como eu e Matheus. Aqui em casa, as cortinas já fazem parte da decoração, né, da mobília do apartamento, e eles colocaram duas cortinas. Uma cortina mais fininha, né, quando
tá a luz do dia, por exemplo, que a gente consegue de dentro ver quem tá fora, mas quem tá fora não vê quem tá dentro. E uma outra cortina é como se fosse um blackout que fica por cima dessa outra, pra quando a luz, né, começa a ficar mais baixa, quando a noite chega, pra que a gente consiga ficar mais protegido, mais tranquilo. Eu nunca passei no corredor à noite pra ver como é que eles dormem, mas se você passar a qualquer hora do dia, você vai ver que as pessoas deixam a cortina aberta. Então é muito comum a gente ver o quarto das pessoas, a sala das pessoas. E se você começar a caminhar pela cidade mais próximo do horário assim, no final da tarde, no começo da noite, você vê as pessoas jantando, as pessoas se organizando. Então é muito comum aqui eles viverem sem cortinas. Então pra gente, a gente fica assim, meu Deus, como é possível viver assim desse jeito tão exposto? Eu sei que esse hábito é compartilhado, né, principalmente pelos brasileiros, ficam tão chocados, né, com isso, que sempre quando passa dá uma olhadinha pra casa do osso pra ver o que é que tem, o que é que eles estão fazendo. É um hábito até engraçado, né? E normalmente quando é o contrário, eles não olham, tá? Os holandeses. Mas, claro, é meu ponto de vista. Eu sempre, quando posso, dou uma olhadinha, mas eu fico me segurando pra não olhar, porque é uma coisa meio esquisita, né? Você tá dentro da sua casa e passar uma pessoa olhando pra o que tem dentro. E eu acho que eles fazem isso mais a título de curiosidade mesmo, do que de fato pra ver o que é que tem dentro da casa, né? Os bens materiais. Enfim, muito estranho, né? É uma coisa tão diferente que, tipo, por exemplo, aqui no prédio tem um apartamento que é de esquina. A gente vê eles assistindo Netflix, a gente vê eles jantando, trabalhando. E é um apartamento que fica no térreo, bem pra rua. A gente fica assim, meu Deus do céu, todo mundo tá vendo o que eles estão fazendo, né? E eles estão lá, vivendo a vida deles na boa e tal. Mas assim, né, tipo, tô aqui na minha, vivendo a minha vida. Quem quiser passar e olhar, que olhe. E aí, você teria coragem de viver numa casa exposta assim, sem cortina? Algumas casas lá no centro colocam as decorações bem diferentes, assim, bem pitorescas. Então acaba sendo uma distração pra quem tá passando na rua e vê bonequinhos, coleções. Então é muito diferente e engraçado essa parte que eles fazem lá pelas casinhas do centro. Um outro ponto voltado, né, para a questão da estrutura do prédio é que aqui existem muitas escadas e elas são realmente muito utilizadas. Difícil mesmo é ver aqui apartamentos com elevador. Então aqui nesse prédio existem dois tipos de elevador. No geral são os dois para o mesmo uso, né? E as pessoas muitas vezes preferem optar pelas escadas mesmo, principalmente em apartamentos que são mais antigos, né? E como eu falei, normalmente o pessoal opta pela escada, então eu vou optar pela escada aqui. Vou chegar de Florida, mas ele sobe na maior paz, né? E a maioria dos apartamentos e as casas aqui são mais antigas, construções mais antigas. Então os apartamentos que estão aí um pouco mais modernos ou mais modernos é que tem esse elevador. Mas tem muita casa e muito apartamento aqui que é só na escada mesmo. Então, ó, rala aí. Tive que fechar aqui a cortina porque o sol realmente tava começando a chegar aqui no meu rosto, tava me atrapalhando um pouquinho. Então vamos continuar assim, que eu tô com a luz natural hoje. Normalmente os prédios aqui não são tão altos como no Brasil. Existem sim muitos prédios antigos, com altura mais ou menos mediana, e até os prédios modernos também não são muito altos assim. Você vê algumas construções mais altas, mas apenas em algumas áreas, né, aqui da cidade de Amsterdã. Mas no geral os prédios costumam ser um pouco mais baixos mesmo. Então assim, você não sobe 8, 10, 12 andares, porque os prédios não costumam ter tantos andares assim. Eu vou até mostrar pra vocês quantos andares a gente tem aqui nesse prédio, pra vocês verem que realmente, apesar de ser um prédio moderno, não é aquele prédio tão alto. E quando você quer uma construção mais moderna, como é o caso da gente que gosta de construções mais modernas, você tem que ir para áreas específicas ou para bairros específicos, que normalmente é onde você vai encontrar apartamentos que estão nessa vibe ou construções que são mais parecidas, porque para encontrar um apartamento moderno assim, grande, né, que atenda critérios de uma construção mais moderna, realmente é só em algumas áreas específicas. No geral são aquelas casinhas mais tortinhas mesmo, né, com aquela pegada mais de tijolinho marrom, como você já conhece, o tipo de construção que eles fazem aqui na Holanda. Não existe muito esse conceito, né, de área de lazer, então o lazer é caminhar, correr, não tem brinquedo, mas basicamente é isso aqui mesmo. E por fim, já que a gente tá falando sobre prédios, sobre curiosidade, moradia, eu queria falar que o aluguel aqui em Amsterdã é muito caro. Em Berlim, no tipo de apartamento que a gente já morava, já não era muito baratinho. Mas aqui em Amsterdã a gente observou uma diferença grande no valor, tá, do imóvel.
Então realmente quando você vai fazer a análise, esse prédio que a gente mora ainda não é tão caro. Nos grupos de Facebook, vira e mexe alguém posta anunciando um imóvel, anunciando aluguel de quartos, e quando você vê, realmente é um preço muito grande. Eu vou acessar um site aqui e vou colocar pra vocês as informações, né, que eles dão, e vou colocar qual é a estimativa que eles dão com relação aos aluguéis aqui em Amsterdã. Mas eu acho que se fosse pra colocar um prédio tipo esse que a gente mora, mais moderno, mais espaçoso, ficaria na faixa de 1.600 euros a 1.900 euros, dependendo muito. Mas se você pega um prédio que é maior, mas só que ele é mais antigo, ou ele fica no centro, esse valor pode aumentar demais. Agora é claro que eu falei, existem variantes, né, para que esse valor final seja tão alto ou tão mais barato, mas realmente quem quiser morar aqui em Amsterdã tem que se ligar no valor dos imóveis, porque aluguel aqui, seja de um apartamento completo ou seja de um quarto específico, é caro. Mas basicamente é isso. Essas foram as minhas considerações sobre os apartamentos, sobre os prédios aqui na Holanda. Como eu falei pra vocês, essa é a minha visão sobre os prédios aqui na Holanda, baseado no meu prédio, no prédio que eu vivo, no prédio que eu conheço, tá certo? Mas não quer dizer que são verdades absolutas. Me conta aqui o que você achou mais interessante, e se você gostou desse vídeo, não esquece de dar o seu joinha, tá certo? Porque eu fiquei muito feliz de trazer esse conteúdo pra vocês, e em breve eu quero trazer um outro vídeo, mas aí eu quero falar especificamente do apartamento, né? Curiosidades e diferenças dos apartamentos com relação ao Brasil, com relação ao que a gente já conhece. Então, se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir aqui no joinha, tá certo? E aguardar, porque em breve eu vou voltar com outro vídeo mais completinho com relação agora à minha casa, o que é que tem aqui dentro de diferente. Obrigada por assistir até aqui. Até o próximo vídeo, até o próximo encontro. Um beijo bem grande e tchau!